Boa tarde, o Senado agora está no ar. Os ministros da área econômica vieram mais uma vez ao Congresso discutir as medidas do ajuste fiscal. Deputados e senadores aguardavam detalhes das propostas que visam cortar despesas e aumentar as receitas da União. Mas, para surpresa até mesmo dos parlamentares, foram permitidas apenas algumas imagens da reunião da Comissão Mista do Orçamento com Joaquim Levy e Nelson Barbosa. Na porta da comissão, o aviso: reunião fechada. Decisão que pegou os parlamentares de surpresa. Não existe essa história de no parlamento brasileiro o ministro da Fazenda e do Planejamento vem falar sobre ajuste fiscal e vai fazer reunião fechada. Isso não é CPI. A imprensa, que tinha expectativa de acompanhar a reunião, também ficou de fora. Segundo a assessoria da Comissão de Orçamento, a reunião reservada foi uma decisão do Colégio de Líderes. Para tentar cobrir o rombo de 30 bilhões de reais nas contas públicas, o governo precisa convencer os parlamentares. Os ministros Joaquim Levy e Nelson Barbosa não trouxeram novidades, mas detalharam os ajustes aos senadores e deputados. Das 9 medidas anunciadas para reduzir despesas, 7 dependem do aval da Comissão de Orçamento, que deve começar a receber as primeiras propostas já na semana que vem. Eles vieram aqui simplesmente com aquela tese: olha, nós vamos consultar o Congresso, olha, o Congresso é que vai deliberar, todas as emendas são impositivas, mas nós queremos orientar vocês a indicar as emendas impositivas para suprir o déficit de Minha Casa Minha Vida, o déficit da área da saúde, enfim. Nada de concreto, simplesmente tentando repassar mais uma vez a responsabilidade para o Congresso Nacional e não promovendo os cortes que deveriam fazer. Todas as medidas que foram até agora anunciadas ainda não foram entregues ao Congresso Nacional, nem à Câmara, nem ao Congresso, ao Senado. Portanto, essas medidas elas estão anunciadas, sendo debatidas, mas até agora, concretamente, elas não foram introduzidas na Casa oficialmente. O impacto da atual crise econômica sobre a indústria da defesa foi o foco da audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Atualmente, o setor representa 3,7% do Produto Interno Bruto brasileiro. Investir em inovação e tecnologias de ponta gera produtos de alto valor agregado e com grande capacidade de competir no exterior. Que o diga a indústria da defesa brasileira. Cada real gasto com desenvolvimento de aviões, mísseis ou radares produz um retorno 10 vezes maior. O país precisa voltar a crescer, tem que estar alicerçado hoje em inovação e tecnologia de ponta. Não adianta a gente fazer um ciclo econômico hoje voltado ao sucroalcooleiro, não que eu tenha nada contra, mas ele emprega muita gente, mas no longo prazo ele não alavanca a economia. Um mercado competitivo, onde há oportunidades, mas as oportunidades não são evidentes e demandam esforço e inteligência. O senador Ricardo Ferraço criticou os cortes orçamentários na área de defesa, que devem impactar programas como o CISFRON, de proteção das fronteiras brasileiras. Para 2016, apresentando um orçamento com déficit da ordem de 30 bilhões de reais, o governo antecipadamente sinalizando para o mercado que não tem condições de honrar as despesas que contratou. O CISFRON é um programa crucial para o nosso país. Então, o CISFRON, por exemplo, não pode sofrer solução de continuidade e não pode sofrer, isso é gravíssimo. O que se investiu durante os últimos 5 anos está em risco, porque se o programa for interrompido, quando o dinheiro voltar, o programa não volta. Se a gestão do conhecimento ele faz o fading, ele se esvanece se não tiver continuidade. Um programa que foi planejado para ser entregue em 10 anos não vai ser entregue em 50. Não há reações de indignação de parte alguma com relação a isso. Uma reunião conjunta da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas e da Comissão de Meio Ambiente discutiu a encíclica papal divulgada no mês de junho. No documento, o Papa Francisco aponta a existência de uma crise ecológica e pede ações rápidas contra as mudanças climáticas. As encíclicas papais são documentos dirigidos a bispos de todo o mundo, abordando temas relevantes para a humanidade. De acordo com os especialistas, a posição da Igreja gera um impacto político importante nas negociações rumo à COP21 em Paris no final do ano.
Com 190 páginas, a encíclica aponta uma crise ecológica que seria reflexo de uma crise ética, cultural e espiritual da humanidade. Na encíclica, o Papa Francisco concorda com a posição dos 600 cientistas que compõem o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, no sentido de que o aquecimento global é real e provocado pela ação humana. Ele também reconhece que existe uma dívida ecológica dos países ricos em relação aos países pobres. De acordo com o secretário-geral da CNBB, a base da argumentação da Igreja Católica sobre as mudanças climáticas é a relação do homem com a natureza neste momento da história. Estamos querendo dominar a natureza, nós estamos fazendo da natureza um consumo e estamos depredando a natureza. São três expressões, palavras muito fortes, mas que ajudam a compreender o arco da nossa relação que temos atualmente com a natureza. O jornalista Washington Novaes diz concordar com o posicionamento da igreja, mas demonstra preocupação com os rumos das negociações para a COP21 até o momento. A mais recente reunião preparatória para a Assembleia do Painel de Mudanças Climáticas, que será em dezembro em Paris, terminou há poucos dias em Bonn e ainda sem resultados concretos e sem um texto final definido para Paris. Apenas com um esboço de 83 páginas, com muitos adendos em cada item e que precisam ser conciliados, porque são posições divergentes dos países e são contraditórios. O presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas anunciou a vinda da ministra Isabela Teixeira ao Senado para esclarecer a posição brasileira rumo à COP21. Nós estamos nos preparando para receber a visita da ministra Isabela Teixeira, que vai estar na Comissão de Mudanças Climáticas no dia 30 deste mês e certamente deverá compartilhar conosco a proposta que o Brasil deverá formalizar durante a reunião em Paris. A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para discutir os mecanismos de controle de sanidade agropecuária no Brasil. O assunto foi escolhido como uma das políticas públicas que serão acompanhadas pela comissão este ano. O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, existe desde 2006 e determina que a inspeção e a fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal seja feita de forma integrada entre os estados, os municípios e a União. O objetivo é garantir a qualidade e a segurança higiênico-sanitária dos produtos. A adesão dos municípios pode se dar de forma individual ou por meio de consórcios, mas poucos municípios aderiram ao sistema até agora. Apenas 13 municípios e 3 consórcios aderiram ao SUASA. É muito pouco, é quase nada em relação ao tamanho do nosso país, nosso potencial. O representante do Ministério da Agricultura explicou que a responsabilidade pela fiscalização em nosso país deve ser dividida entre o Estado e o setor privado. Foi uma escolha feita muitos anos atrás e que agora nós temos uma equipe altamente qualificada que vem discutindo esse novo arranjo, como que no século XXI, com uma nova agricultura, com nova pujança, novas fronteiras agrícolas precisam ser abertas, com esse salto que a defesa agropecuária precisa fornecer ao setor produtivo para que a gente conquiste novos mercados ampliando o seu volume, a gente possa rearranjar esses cenários. Com um conceito básico, senador: a gente precisa dar responsabilidade a quem produz. Mas o representante da União dos Fiscais Agropecuários defendeu o papel da fiscalização do setor pelo poder público, que, segundo ele, está prevista de forma clara pelo decreto de criação do SUASA. Pode delegar competência relacionada com a inspeção e fiscalização a uma ou mais instituições públicas. Vemos claramente como fica consolidado na legislação do SUASA e muito bem amarrado a questão do concurso público e das instituições públicas atuando dentro desse sistema de fiscalização e inspeção agropecuária. O que eu acho pouco inteligente e improdutivo é você deixar um servidor lá, na verdade, quando esse serviço é de interesse daquele que produz, de ter um produto de boa qualidade. Existe hoje um grupo de trabalho no Ministério da Agricultura realizando toda uma revisão dessa legislação, principalmente dos processos,
né, de interação dentro de frigoríficos. Agora, o que está valendo hoje é a questão da legislação que está em curso e ela rege dessa maneira. Para a representante da Confederação Nacional da Agricultura, a atualização da legislação do setor é importante, mas é fundamental também dar mais informações aos produtores. O produtor não sabe por que estão indo lá na propriedade dele, às vezes, sacrificar um animal. Alguém deu a ele conhecimento que existe uma legislação? Esse tema, ele é fundamental, ele é essencial, ele é vital para a sobrevivência do agronegócio no Brasil e por isso nós estamos empenhados em ouvir o maior número de pessoas possíveis para fazer um relatório dos pontos positivos, dos pontos negativos e dos pontos que precisam ser aprimorados para que nós possamos ter no Brasil uma segurança alimentar adequada, não só para os brasileiros, mas também para a exportação dos nossos produtos para o mundo inteiro. Esta edição termina aqui. Você acompanha daqui a pouco ao vivo a sessão plenária desta quinta-feira. Boa tarde.